Sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele. Versículo 6. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares, e os dedos grandes dos seus pés. Versículo 7, último. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntaram sua carne debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim também Deus me retribuiu, e trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Amém? Amém. Se assente, por favor. Queridos e amados irmãos, toda atenção aqui é pouca. Deus assim já tem falado conosco através das oportunidades concedidas e usadas pelos irmãos, através da palavra, através dos louvores. Deus, ele já tem falado conosco de forma única e exclusiva, porque Deus sempre fala. E sabendo assim dessa grande conclave espiritual esta noite, esse trabalho, o Senhor Deus tem colocado no nosso coração. E pastor Elias, já tem alguns dias em que essa palavra arde, em que esta palavra, fazendo a leitura e pedindo a Deus ajuda, estamos diante do livro dos Juízes, em que este capítulo de número 1, o escritor desse livro já deixa claro em que Josué já não está mais em vida. Josué, ele já havia morrido, aquele que é e que foi o sucessor de Moisés. Esse Josué, em que é conhecido na Bíblia como um estrategista, e é conhecido pela sua obediência e adoração ao Yahvé sem reserva. É este Josué que o seu ministério assim, e a autoridade de Deus e a explanação para algo grande e poderoso vai ser justamente após a perda do seu líder, do seu mentor e da sua referência. Enquanto Moisés já não está mais sobre a liderança do povo, e enquanto Moisés, que conduziu através da ordem e da graça do Deus Todo-Poderoso, é Moisés que não vai seguir viagem, é Moisés em que não vai entrar na terra justamente por alguns acontecimentos. Diz a história que após a perda, após a presença de Moisés sentida, Josué vai sentindo assim o peso, porque é aquele que obedeceu junto com Caleb e seguiu aos passos do seu líder. E Josué,
deixou bem explícito o pastor Moura que obedecer a Deus e andar nos seus preceitos, nos seus mandamentos, é Deus assim abençoando de forma poderosa, de forma genuína. É Josué que enquanto o povo se rebela, enquanto o povo está apreensivo e com pressa, por causa Moisés demora para descer do monte, e enquanto estão se curvando a bezerro de ouro, a pressão que é instalada em Arão, diz que Josué com a sua casa, Caleb, eles vão ser porta-voz e dizer: adorar é só aquele que rege os céus, adorar é aquele que não perde guerra, adorar é aquele que não precisa de sangue humano, adorar é aquele que não é feito e nem criado por ninguém, mas ele é um Deus único, poderoso, justo, capaz, tremendo, varão de guerra. É Josué e querendo afirmar que uma vez decidido servir a Deus, vai servir debaixo de lágrima, vai servir debaixo de opressão, vai servir debaixo de afronta, debaixo de calúnia, mas uma vez decidindo servir, e vai servir até a morte. É Josué dizendo: eu decidi servir ao Senhor. É esse Josué, pastor Edson, em que no capítulo de número 1 que tem o seu nome, e Deus vai o levantar enquanto ele está de luto, enquanto ele está melancólico, Renan, enquanto ele está até mesmo dizendo: como é que vai ser, como é que vai ter continuidade com o povo, com a nação, embora agora é uma nova geração que se levanta, porque a geração lá atrás já havia morrido simplesmente porque murmuraram contra o Deus Todo-Poderoso. E se tem uma coisa que Deus nunca vai permitir, é que ninguém toque no seu caráter, é que ninguém tenta tocar naquilo que ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele estabelece e naquilo que ele cria. Ele é Deus, é justo, é poderoso, ele é grande, e o grande está aqui e pode dizer: é ele que tem glória, é ele que tem poder, é ele que é Deus. Quem é que sente Deus, adore o nome dele, porque ele é fiel. Ei! Josué, no luto, Deus vai falar com ele. Olhe para o teu irmão, diga: as suas dores, os seus lutos, não é parâmetro utilizado para Deus falar contigo. Porque independente daquilo que tu passa, ele continua falando, ele continua governando, ele continua trazendo à existência aquilo que não existe, ele continua dominando os céus e a terra, ele continua falando, ele continua realizando, independente da situação. Situação não é parâmetro para fazer Deus falar, mas o que faz ele falar é o que ele tem e o que ele quer fazer na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Então ele te trouxe aqui para dizer: aquieta, porque ele ainda fala, porque ele ainda fala, porque ele ainda fala, ele fala, ele fala, ele fala, ele é Deus, ele fala. Eu lembro, pastor Moura, segura a bateria, o baixo com o gordinho não aguenta. Eu lembro, pastor Elias, pastor Alcione,
que quando Jesus recolheu a minha filha, eu estava pastoreando a minha primeira congregação. Minha não, de Jesus, mas que eu fui empossado. E que dia 15 de maio entramos em junho e estamos dia 6. E dia 15 de maio é o aniversário da minha filha que o Jesus levou. E que ele quis e ele levou porque é dele. Só que o pastor Socorro, interessante é que quando eu fui enterrar minha filha, tudo aquilo que eu estava passando, Deus continuou falando. Porque aqui não tem, só lá onde eu moro, que é do outro lado, 40 quilômetros para chegar por aqui. Mas o interessante é que aquela dor sentida, aquela situação de caixão, de coveiro, de sepultamento, não isentou a fala de Deus, não neutralizou o que Deus queria falar. Porque tem muitos crentes vivendo luto como Josué viveu, mas ele acha que pelo fato de estar no luto, na perda, de porta fechada, Deus não vai falar. E tem muito crente batendo a cabeça, discando para o profeta e dizendo o que é que Deus tem para falar. Aonde tem a Bíblia, é Deus dizendo: eu vou falar na tua dor, na tua angústia, do meu jeito eu falo e te coloco em pé e digo: avança, marcha, caminha. Porque ele ainda fala, ele diz: eu falo contigo. Pastor, está doendo, e agora? Ele continua falando. Pastor, aprontaram comigo, e daí? Ele continua falando. Pastor, bateram nas minhas costas e disse: estamos juntos, e me deixou. Ele continua falando. O pastor teve rebelião. Ele continua falando. O pastor me caluniou. Ele continua falando. A fala de Deus é o que permanece, é o que ecoa, e o que ele trabalha, ele peleja. Ele diz: eu ainda falo. Ei! O diabo não respeita as suas dores, nem os seus lutos, mas a fala de Deus, o agir de Deus, ele fala independente da circunstância vivida. E Deus diz: Josué, ô Josué, enxuga as lágrimas, porque eu tenho promessa, porque eu tenho história, eu tenho um projeto. Pastor, eu estou no limite. No teu limite, a promessa não está distante, ela está aí. No teu limite, a força pode até parecer que está pouca, mas ele diz: eu te faço ficar forte, eu te faço ficar em pé, eu te faço sobressair, eu te faço caminhar como a minha mão. É ele dizendo: eu te chamei para algo maior, poderoso. Ele diz: eu ainda falo. Só que, presbítero Marcelo, para Deus falar e para ter atuação de Deus em alguém, esse alguém precisa deixar Deus de fato fazer o que ele quer. Olha para o teu irmão e diga: o Deus que fala, ele quer fazer em você aquilo que ele quer, e não é o que tu quer. Tu pode torcer o nariz, mas é ele que quer. Tu pode dizer: não quero, mas ele diz: eu quero. Tu pode dizer: não vai dar, ele diz: já deu. É como eu quero, é como eu faço, é como eu quero. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo que algo grande, sobrenatural está a acontecer aqui na paz. Ele diz: o que eu quero em você não é
o que tu quer, mas é o que ele já decidiu. Ele quer. Quem sabe o Josué queria pendurar chuteira. Quem sabe o Josué poderia dizer: se o líder, que era o líder, e como Deus falava de pertinho, ele não pisou na terra, imagine eu. Só que o Deus que fala, ele diz: o que eu vou fazer em você não é sobre quem é você, é sobre quem eu sou. Ai. O que eu vou fazer em você, Josué, não é o tanto que tu vai suportar, mas é o tanto que eu vou liberar graça para tu suportar. O que eu vou fazer em você não é pelo teu currículo, habilidade, influência, mas é por aquilo que eu sou, que eu decidi. Eu estou aí, eu estou na frente, estou no comando, eu estou no controle. Ai. Ele está dizendo: é o que eu quero fazer em você, é o que eu quero fazer em você. Josué, enxugue as lágrimas. Você não precisa no cemitério dos Amarais chorar mais, nem no Parque das Flores, nem no Flamboyant, nem nos Acácia. Já deu. O choro é interrompido hoje, porque eu tenho uma promessa, porque eu tenho um plano. Levanta e desperta, medita na minha lei, de dia e de noite. Era Deus dizendo para Josué: o que vai fazer você avançar com o meu povo é o tanto que tu vai estar na minha palavra. Olhe para o teu irmão e diga: tem salvação para tua casa, é o tanto que tu está na palavra. O teu ministério, ele é próspero, é o tanto que tu está na palavra. As coisas de Deus acontecem, é o tanto que tu está aqui, é o tanto que tu vive aqui. Ele diz: a minha palavra, ela é suficiente. Josué, não desvie para a direita e nem para a esquerda. Fique ereto, posicionado. Fique do jeito que eu decidi para tu ficar, porque a condição que está vindo sobre ti e a autoridade nas tuas mãos é para o teu ministério ser um ministério de sucesso. E o que faz o ministério está enraizado na rocha. É o tanto que tu vive, é o tanto que tu permanece na palavra, em quem é Deus, o que Ele é na tua vida. Josué caminha, e aonde chega tem desafios. Desafio esses, pastor Elias, que nem a experiência de estrategista seria suficiente para vencê-las. Prova, pastor, só Bíblia. Diz que quando o pastor Fernando vai atravessar o Jordão não está com água rasa, o Jordão vai estar cheio. E o fato do Jordão estar cheio era Deus dizendo assim: não é o tanto que tu aprendeu na terra, mas é o tanto que o céu tem para dar para você avançar de cabeça erguida. Alguém pegou? É Deus dizendo: a terra pode até te ensinar, mas o que é mais do que ensinar e permanecer vivo é só o céu que dá. É só o céu que dá. É só o céu que dá. Suporta, avança, caminha. É só o céu que te dá.
seca. Só que quem é chamado por Deus é guerreiro. Desafio não para. E Deus diz: Josué, eu dei na tua mão Jericó. Só que quando nós falamos de Jericó, nós logo lembramos do cego Bartimeu, e conhecida como a cidade das palmeiras. Mas Jericó era muito mais do que isso. Jericó era invencível pelas suas muralhas. Quer ver se explodir, não se aguentar aqui? Quando Deus passou Moura, diz: eu já entreguei na tua mão, Josué. Não era para Josué com o povo ficar numa rede tomando suco de limão, mas era Deus dizendo: o fato de eu ter entregado não é para você ficar na zona de conforto, mas é para entender que aquilo que eu já decidi fazer, tu precisa estar em pé. Tu precisa estar em pé. É Deus trabalhando na vida de alguém e dizendo: enquanto tu está em pé, Ele vai cortando o laço do passarinheiro. Enquanto tu está em pé, Ele vai neutralizando o avanço do inimigo. Enquanto tu está em pé, Ele diz: eu já entreguei, já te fortaleci, e a vitória chega. A vitória chega. Quem é que entende? Adore Ele, porque Ele é fiel. Ei. O estrategista rodeia a cidade por 6 dias, mas no 7 por 7 vezes tem arca, tem levita, tem sacerdote. E Deus disse: toca a trombeta e grita. Não foi o grito que fez as muralhas cair, mas foi eu estar no plano daquele que faz o que é invencível tornar visível aos olhos de quem crê, e continua olhando para o autor e consumador da fé. Ele diz: vai cair e tu vai vencer. Aonde chega a vitória? Vence. Raabe é salva, muralha ao solo. Mas no capítulo de número 1 diz que Josué morreu. Olha para o teu irmão e diga: o Josué está morto, mas a promessa está viva. Continua viva. Alguém aqui essa noite pode até morrer, mas a promessa não morre, ela continua viva, 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 viva. Pastor, não estou aguentando. A promessa continua, continua. A promessa, ela continua. E no capítulo número 1, cheguei aqui, e agora tu vai rasgar as costas de tanta glória. Porque pastor Fernando, no capítulo número 1, após a morte de Josué, o povo ainda não assumiu na totalidade as terras em que é liberada as promessas de Deus. Ainda faltava. E nesta falta, o capítulo número 1 é as tribos que são responsáveis em assumir o território. Agora vamos fazer uma pergunta a Deus, dizendo: quem é que vai subir contra os cananeus? Eu disse que tu não vai aguentar. O que eu acho lindo no texto é que ninguém aqui vai colocar a mão antes de consultar a Deus. Ninguém aqui vai querer tomar guerra sem antes consultar ao rei de Judá. Olhe para o teu irmão e diga assim: não queira pôr a mão na guerra que não é sua, e não queira assumir a guerra que não te pertence. Eu nunca vi quem consulta a Deus e pede resposta de Deus para que tu não vença, para que tu não permaneça. Tem muita gente fazendo coisa sem pedir para Deus, mas essa noite Ele diz: enquanto me consulta, eu continuo falando, eu continuo falando, eu continuo falando.
Pastor Denise, aconteceu agora. Eu estive pregando no estado do Mato Grosso, no Paraná, em janeiro. E quem me conhece há anos aí sabe. São 26 anos da obra missionária. O pastor Charles Felipe, que vai pregar aqui, diga: quanto tempo você conhece o pastor Aguinaldo Brito? Pergunta para ele. Conheço ainda quando estava nas drogas. Só que nesses 26 anos, pastor Moura, parece que o cansaço parece que é maior. Deve ser a idade. Mas daí Deus me deu um filho de 3 anos, o Davi Luca, que tem aí, diga, se vira nos 30. E o Davi dá uma canseira danada. Vocês viram que eu nem vim para o altar, senão a esposa não aguenta. Mas esse tempo todo, pastor Edson, vivendo da obra de Deus, e sendo cuidado por Deus nos mínimos detalhes, e dependendo da força maior que é do céu, e das minhas agendas, do meu material vendido, que vai ser posto aí fora. Eu disse assim, pastor Edson: Deus, eu estou meio cansado disso. E de algumas igrejas que passamos, eu estive pastoreando em Hortolândia, fiquei na casa pastoral, era assalariado. E aí eu pregando naqueles 2 estados, eu tive uma proposta. E prefiro Marcelo, que proposta boa, rapaz. Aonde foi colocado dizendo: pastor, vem para cá. Nós vamos dar 6 congregações para o senhor supervisionar. E vamos dar um bom salário ao Senhor. Vai ficar na casa da igreja. Aí o Senhor para com esse negócio de ficar pregando, viajando, levando a família em viagem. A minha esposa tinha acabado de ganhar o Davi Luca, eu estava no estado de Minas Gerais. E essa vida de quem vive da obra da itinerância sabe como é que é. E quando ele falou aquilo, Renan logo eu disse assim: eu acho que agora vai dar bom, porque pelo salário eu vou dar um pouco de refrigério à família, à casa. Eu não vou ter preocupação de quando sobrar bolacha, de quando a oferta não dá nem para o combustível direito. Eu digo: agora eu vou estar bem. Mas quando eu fui falar com Deus, Deus diz: não é, não vai, porque aquilo que eu quero muitas das vezes não vai ser aquilo que Deus quer. E aqui no capítulo 1 é uma prova viva, pastor Edson, porque o povo vai consultar a Deus e dizendo: quem é que vai? Porque quando nós entendemos quem é Deus e que a vontade dele é boa, é perfeita, agradável, é a gente dizendo: a ansiedade está na tua mão, a pressa está na tua mão, as minhas convicções também estão, porque não quero dar um passo sem que o Senhor não assine, sem que o Senhor não esteja. Então Deus trouxe alguém aqui para dizer: aquilo que é teu já está reservado por quem te conduz e por quem fala. Ele que fala, ele que fala. E a resposta de Deus vem de imediato. E diz quem vai ajudar, que significa louvor. E Judá convida Simeão, e aqui não é pessoas, aqui é tribo. E diz: avança, porque eu já dei os cananeus nas suas mãos. O que te faz continuar vivo, em pé, é a tua vida com Ele e a tua busca a Ele. Tem muita gente carregando dores porque colocou a mão aonde não era para par.
chegou aonde não era para chegar, tentou pegar o que Deus nunca quis e nunca vai dar. Mas eu tenho uma palavra: aquilo que é teu, o céu não te deve nada. Ele diz: o céu tem, ele tem. Eu estou correndo para o final. Judá avança com Simeão. Só que quem eles vai vencer? Olha para o teu irmão e diga assim: quem eles vai lutar vai ser o pior inimigo. E diga: o pior rei. Porque Adoni-Bezeque é conhecido porque já tinha vencido 70 reis. Se ele venceu 70 reis, ele tomou posse de 70 reinos. E ele é tão carrasco, pastor Edson, que você sabe o que ele fazia com os reis? Ele cortava o dedo polegar. Porque ele cortando o dedo polegar, ele estava dizendo para o seu algoz, o seu inimigo: nunca mais tu vai pegar numa espada, porque eu te mutilei, eu cortei o teu dedo polegar. A segunda coisa que ele fazia, ele mutilava o dedão do pé. E se cortou, se decepou, está falando que não vai ter mais equilíbrio, vai ter que ficar ancorado, vai ter que ficar segurando em alguém. Enquanto Adoni-Bezeque tem essa forma de atuação, de ação, é Deus levantando a tribo de Judá com a tribo de Simeão e dizendo: ainda que ele tenta decepar o dedo da mão, a minha mão já entrou e vai na frente e vai derrubar o inimigo, vai derrubar o inimigo. É Deus dizendo: aquilo que eu já preparei é maior do que Adoni-Bezeque, é maior do que a ação dele. Ele é poderoso e ele vai cumprir, ele é poderoso e ele vai agir. Se coloque em pé. Ei! E o pior, pastor Moura, ele pegava esses reis e deixava debaixo da mesa dele comendo migalhas. Era ele dizendo: está debaixo da minha mão. Eles são todos decepados, mão e pé. Só que diz que enquanto eles vencem os cananeus, Adoni-Bezeque foge. Só que eles vão atrás. E quando apanha, vai ser usado o mesmo modo operante. Porque era Deus querendo dar informação que não tem um inimigo em que se levante para que Deus não intervenha nas tuas orações e no teu contato com teu Senhor. Adoni-Bezeque carrega dedo como forma de êxito e resultado de um triunfo, mas foi apanhado. E diz que ele, e mesmo diz que aquilo que ele fez, com ele também aconteceu. Olha para o teu irmão e diga: aquilo que tu plantar é aquilo que tu vai colher. Tem uns crentes que tem o espírito de Adoni-Bezeque, ele gosta de mutilar, ele gosta de cortar, e corta com palavras, corta com ações,
Mas o Deus que levantou a tribo de Judá, a tribo de Simeão, Ele diz: eu tenho guardado a minha igreja debaixo do meu pavilhão, eu tenho guiado o meu povo, direcionado o meu povo. E Deus te trouxe aqui para te animar e dizendo: o teu inimigo, tu pode descansar, porque está com descontado. É Deus dizendo: vou entrar para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu já decidi. E eu quero orar. Adoni-Meseque achava que ninguém era capaz de vencê-lo, até ele encontrar pela frente o Deus vivo e poderoso. Ei, tá doendo aí? Mas tem um Deus poderoso e zelando, cuidando de ti. Ei, lá na rua de casa aconteceu uma situação. Pode perguntar para minha esposa que está aqui. E parece, pastor Elias, que a pessoa sabe que a gente é crente. Lá onde a gente mora, teve uma situação em que um homem apareceu com dois homens juntos, estavam em três, a gente nunca nem viu na vida. E aí onde a gente mora tem um terreno na frente, e ele quis se instalar lá. Ele quis colocar um poste lá. Apareceu, diz: vou colocar aqui, vou fazer aqui. Aí, pastor Moura, como esse terreno da frente, aonde ele queria colocar, é justamente da dona da casa onde a gente mora e paga aluguel, a minha esposa foi falar com ele. Ele debochou e entrou dentro do carro e foi embora. Eu chegando à noite, logo ele encostou uma caminhonete, ele e os dois caras. Aí ele diz assim: posso falar com você? Eu disse: pois não. Só que no buraco que ele pagou o cara para abrir, para colocar o poste, a dona da casa tinha ido lá à noite e tampado o buraco. E nessa noite acho que eu tinha ido pregar, né, querido? Acho que foi isso. E eu nem vi que o buraco estava tampado, nem vi. Aí quando foi no outro dia, ele me chamou para conversar, pastor Edson. Ele diz assim: quem tapou o buraco foi você. Quem fechou o buraco foi sua esposa. Aí ele olhou para mim e disse assim: você conhece o demônio? Pois agora você vai conhecer quem é o demônio. Vocês não sabem com quem está mexendo. E eu sei da onde que Deus me arrancou. Quando ele disse isso, pastor Elias, eu lembrei lá atrás. Só que no mesmo tempo que eu olhei lá atrás, era Deus dizendo: Adoni-Meseque quer cortar o teu polegar. Ele quer fazer com que você não pegue na espada. Ele quer cortar o dedo do pé para tu perder o equilíbrio. E crente que é lavado e remido no sangue de Jesus, ele não perde equilíbrio, ele não perde graça, ele não perde o brilho. Ele continua na posição, sabendo quem é o Deus dele, quem é o Deus que entra, quem é o Deus que faz, quem é o Deus que quer. Ele é Deus que faz o poder chegar do jeito que ele quer. Só que tem uns crentes ainda, pastor Fernando, que ainda não nasceu de novo. Ele continua o mesmo modo operante. Ele deixa nascer a velha criatura. Ele diga: eu não engulo o desaforo, tu vai engolir. Eu não vou ficar engolindo abacaxi, você vai engolir o Ceasa inteiro. Abacaxi, jaca. Ei! Pastor Jacó, quando aquele homem disse isso, vai conhecer o demônio. Pergunta para minha esposa:
A Ana Clara que está aqui, olha a idade dos meus filhos, irmão. Ela ficou com medo. Eu entrei, eu orei a Deus. Eu disse: Deus, o Senhor sabe, se fosse lá atrás. Mas como o Senhor mudou quem eu era, é o Senhor dizendo quem é o Senhor. Olhe bem isso aqui. Aí a dona da casa apareceu. Hoje foi no outro dia, né, querida? E o irmão da dona da casa não é boa coisa. Olha isso aqui que você vai entender aqui. Aí, pastor Moura, o irmão da dona da casa, a dona da casa deu aquela conversa. Sabe aquela conversa? No canto do ouvido. Eu acho que foi depois do outro dia desse fato. Um dos capanga que estava lá já foi chegando perto da minha esposa querendo pedir desculpa. Ele me viu andando na rua que tentou pedir desculpa. Pastor, eu não entendi. Tu vai explodir de glória aqui. Enquanto a dona Bezeque diz: eu já sei qual dedo que eu vou cortar para ele não lutar. Eu sei o que eu vou fazer ele perder o equilíbrio. É Deus entrando para abraçar e dizendo: essa peleja e não tem que pelejar. Eu já assumi a tua queixa e eu vou entrar, vou destravar. Eu vou lá para cá, lá para lá, ele está dizendo: eu vou lutar por ti, eu vou guerrear por ti, eu vou guerrear por ti. Adivinha o que aconteceu, Marcelo? E você sabe, lá é bocada. Malemar passa lá na frente. Eu levantei a mão, a esposa não murmurou em casa, ninguém disse nada. Deus disse: quem é que tenta cortar o dedo para eu não me apresentar como escudo, como rocha, e para decretar o milagre? Levante as tuas mãos aos céus. Levante as tuas mãos ao céu. Levante e dá uma olhadinha para o teu irmão que está aí. Segure no som, por favor. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz assim: ele até tentou cortar o teu dedo. Diga para ele: ele até tentou. Tentaram cortar o teu dedo, tentaram e jogaram o teu nome na reunião e diz: eu vou tomar o café com o dedo, eu vou tomar o café com ele mutilado. E já preparamos, mas o Deus que levantou Judá, ele diz: abaixa a mão, porque eu já entrei. Alguém está entendendo aqui? Eu vou deixar você adorar. É Deus dizendo: eu já intervi na paz e na tua causa e na tua queixa. Levante a mão, levante, e mais alto que tu pode. Eu quero ver. Oh, Deus vai tocando aqui essa noite. O Senhor é o Deus de Judá, o Senhor é Deus de Levi, o Senhor é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Adoni-Bezeque perdeu, e nós estamos debaixo da mão, debaixo da graça. É quem recebe, adore ele, e tem glória aí, e tem língua estranha aqui, e pega. Ele diz aí, é Deus dizendo: eu venci. Aplauda o Senhor. Se assente um minuto só. É Ele que tem que intervir. É Ele que intervém. É somente Ele. Pode ter o facão na mão, pode ter a tesoura na mão, mas Ele diz: sou eu que vou intervir.